Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente noite de quinta-feira para todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e agora chegamos ao trecho em que Jesus nos fala a respeito da junção do corpo e da alma. E ele nos diz o seguinte: cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegar ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde está a sabedoria? Onde está a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo, instrumento daquela, vier a desatender às necessidades que a própria natureza indica e desatender à lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse, o medo e também o modo de o tornar desdócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Quando Jesus nos fala, quando nos dá essa instrução a respeito do cuidado, né, de fazer essa junção do corpo e com o espírito, ele levanta duas questões muito salutares. A primeira, ele usa o exemplo dos ascetas, que são aquelas pessoas que condenam absolutamente tudo aquilo que é referente à matéria, né? Qualquer coisa que for do uso material é totalmente condenável, não serve, é um louvar-se tanto o espírito e acaba por esquecer que o corpo, a matéria, é a morada desse espírito, é a casa. É a casa pelo qual eu consigo lutar e executar todos os débitos que tenho diante do plano reencarnatório que assumi. E ele coloca também em outro contraponto os materialistas, né, que seriam as pessoas totalmente hedonistas e voltadas aí para as questões apenas da satisfação pessoal, no sentido de sempre valorizar todas as necessidades, todas as compulsões que os sentidos nos trazem. Então, dentre esses dois contrapontos, ele coloca que um é tão errado quanto o outro, que o que nós devemos fazer é buscar o equilíbrio. A espiritualidade tem trabalhado conosco a questão dos vícios, né? E será que os vícios são apenas da ordem hedonista? Eu sou viciado em bebida, eu sou viciado em cigarro, eu sou viciado em sexo, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho uma variedade de coisas nesse sentido. E as questões que seriam pertinentes à nossa própria personalidade. Por exemplo, eu tenho o vício da reclamação, eu tenho o vício da preguiça, o vício de me achar injustiçado,
de ficar irritado, de usar a maledicência em vários momentos da minha vida. Então a espiritualidade tem trazido esses nossos vícios à tona para que nós possamos aprender a lidar com eles e inclusive auxiliar as pessoas que precisam de apoio, de ajuda, de entendimento quando nos buscam ou quando buscam os guias que trabalham conosco, para que nós possamos, a partir do momento em que aprendo a lidar com a minha própria escuridão, com a minha própria treva, eu tenha condição de dar um suporte e de lidar também com a treva do outro, né, com essa escuridão do outro, e aí sim poder conduzi-lo à luz. Nós temos passado agora, né, hoje são 29 de julho de 2021, nós estamos aí em pleno ciclo olímpico, né? As Olimpíadas de Tóquio, no Japão, estão acontecendo, e uma questão muito curiosa foi levantada, acho que talvez um dos grandes debates dos Jogos Olímpicos, que foi a desistência da ginasta norte-americana, a Simone Biles, né? Ela foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, ela venceu em tudo aquilo que ela poderia vencer, né? Ela sai do Rio em 2016 com 6 medalhas de ouro, no solo, na trave, nas barras paralelas, etc, etc. Numa variedade de coisas ali que, né, que ela poderia competir ali por equipes, individualmente, ela consegue sair. E a Simone Biles, no primeiro salto que ela deu, que foi, né, quando ela começa a competir agora nos Jogos de Tóquio, ela não se sentiu confortável pela performance e resolveu que ela não ia mais participar dos Jogos Olímpicos. E disse o seguinte: a minha saúde mental é muito mais importante do que qualquer medalha. Então ela levantou a questão de que estava sendo muito cobrada, né? Porque no caso dela, a famosa barbada, né? Todo mundo dizia que ela ia até Tóquio só para buscar as medalhas, que as outras ginastas sequer tinham como competir com a Simone, porque ela estava num padrão bem acima. E ela levantou uma questão que eu achei que foi muito mais proveitosa, muito mais satisfatória do que até o próprio ouro ali estar no pódio em primeiro lugar. Ela levantou a questão da saúde mental. Ela falou sobre o julgamento pesadíssimo que o tribunal da internet exerce, né? Que nessa ideia da gente estar no conforto das cobertas ali sentadinho no sofá, muitas das vezes a gente se acha detentor de um julgamento, de um peso muito grande para poder falar com as pessoas e ditar o que um atleta precisa fazer ou que precisa viver. Então, quando ela coloca uma situação dessa natureza, ela acaba, porque os atletas são, né, as Olimpíadas surgem na Grécia em virtude dessa necessidade que os gregos antigos tinham, né, da exaltação do corpo, né, os atletas seriam ali os deuses do Olimpo, né, no mais alto de sua performance, né, com seus corpos esculturais ali, que depois inclusive nasce a cultura do Renascimento, né, com as esculturas greco-romanas, os corpos todos muito bem talhados e tudo mais. Então o atleta, ele seria o ápice do corpo, né, do corpo perfeito, das formas perfeitas, a exaltação da potencialidade humana no seu máximo, seria o corpo, é o corpo na verdade, dando 100% ali naquele momento. E a Simone Biles levantou a questão que, ainda que o corpo seja 100%, ainda que ela seja ginasta com os melhores índices e com os melhores resultados de toda a história da ginástica olímpica, se a minha alma, né, se os meus sentimentos, se os meus pensamentos, se isso está em desequilíbrio, não faz sentido algum eu competir ou eu estar em determinado lugar. Então, o que o Evangelho nos leva a refletir nesse momento é sobre a junção do corpo com o espírito. É estarmos bem. Mas não é todo dia, Suzana, que eu consigo estar bem. E nós sabemos disso, gente. Com todos nós acontece dessa forma. Só que é preciso ter persistência, ter perseverança, desenvolver o sentimento da resiliência, né, que é enfrentar as dificuldades com bastante dignidade, com altivez, e não nos tornarmos um cavalo perdido, como o Evangelho menciona, né, um cavalo mal guiado, porque uma vida e um cavalo sem rédea, qualquer lugar para onde esse cavalo vai, ou em qualquer lugar que a minha vida resolva me levar, seria satisfatório.
E nós sabemos que não é assim. Se nós queremos ter uma boa vida e também uma boa morte, é preciso que nós estejamos em constante equilíbrio. É fácil? Nem sempre, mas é totalmente possível romper com várias amarras que nós temos de reclamações, de impertinências, das mais variadas formas e procurar buscar esse equilíbrio, encontrar o caminho do meio, como o próprio Buda, né, nos ensinou há tantos anos atrás. Quero aproveitar o ensejo dessa quinta-feira para mandar parabéns para o Issa, né? Hoje é aniversário dele, eu sei que ele assiste, a gente toma café da manhã junto, né? Todos os sábados. Então, meu querido amigo, um beijo para você, que Deus te abençoe, que você tenha muitos anos de vida, muito equilíbrio e muita paz. A todos aqueles que me acompanham às quintas-feiras, um beijo para todos vocês, espero encontrá-los muitíssimo bem e até o nosso próximo vídeo.